Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aí sobre a cidade de Garopaba, em Santa Catarina, uma cidade bem pequenininha, mas é uma cidade bem bonita, e eu vou dar algumas informações aí para quem tem vontade de ou passear ou até morar na cidade. Vou dar uma opinião muito sincera e se vale a pena ou não, né? A cidade de Garopaba, ela é uma cidade muito pequena. Ela em 2010 diziam que tinha cerca de 18 mil habitantes. Então, é uma cidade muito pequena. Hoje deve estar variando entre 23 e 25 mil habitantes. Então, é uma cidade muito pequena mesmo, né? De Santa Catarina. Ela fica aí cerca de 90 quilômetros de Florianópolis. Então, ela fica muito próxima da cidade de Florianópolis. É uma cidade muito turística, né? Muitas pessoas gostam de ir para Garopaba por causa das praias. É um lugar realmente fascinante. As cidades de Santa Catarina são muito bonitas, né? Uma cidade mais bonita que a outra. E o litoral nem se fala. O litoral de Santa Catarina é o absurdo de bonito. E eu vou dar uma opinião bem sincera, né? Principalmente por causa dos custos que tem na cidade, os aluguéis, tudo isso, vocês vão enxergar tudo de uma forma muito diferente, que isso é muito importante saber o quanto que custa um aluguel, como que funciona a cidade. Garopaba tem esse nome, até eu pesquisei, que significa lugar de barcos. Eu acredito que esse nome seja de origem indígena, né? Garopaba, acredito que seja essa lugar de barcos por causa dos índios. Então essa linguagem indígena deve significar isso. Tem outros significados também, mas o significado que mais se assemelha é o lugar de barcos, porque tudo em volta por causa da colonização aí, da chegada de portugueses e também de espanhóis. Então eles devem ter colocado esse nome por causa da quantidade de barcos que tinham, né, das chegadas dos países europeus na região, né? A cidade de litoral tem essa característica muito forte do indígena por causa dos espanhóis, dos portugueses que chegaram e que colonizaram, né, o país, aí colonizaram a região e tiveram a primeira aparição aí com os índios. Até Garopaba é uma cidade muito nova, né? Ela tem 61 anos só. Ela pertencia, se não me engano, ela pertencia a Palhoça. É isso mesmo. Ela pertencia a Palhoça, né? Porque quanto mais as cidades mais antigas, elas pertenciam às mais antigas. Por exemplo, Garopaba é uma cidade muito nova que pertencia a Palhoça. E assim outras cidades também pertenciam às cidades mais antigas, né? Igual no estado de São Paulo, que a cidade de Praia Grande pertencia a São Vicente, que era mais antiga. Então, Praia Grande é uma cidade parecida com Garopaba em relação à quantidade de anos, né, de emancipação. É uma cidade nova, que, se não me engano, tem cerca de 60 anos também. Então, ela pertencia a São Vicente, e a mesma coisa a Garopaba, que pertencia a Palhoça, que é bem mais antigo que Garopaba. Então, é uma cidade bem legal. Ela é rodeada de hotéis e pousadas. Cidade de Garopaba, o forte, não precisa dizer nada, é o turismo. O turismo é 95% da cidade, né? Voltado completamente à hospedagem de turistas, pessoas do Brasil e do mundo todo, muita gente da América do Sul, muita gente do Brasil todo que vai para Garopaba para poder se divertir, poder curtir a praia, curtir os barzinhos que tem. Então, a parte do turismo, hotéis, pousadas, bares e restaurantes é 95% da cidade. O centro da cidade é muito pequeno, né? Pouquíssimas lojas, pouquíssimas oportunidades de emprego. Então, a cidade, ela tem o lado bom, que é o lado da qualidade de vida. Cidade muito bonita, muito legal para se viver, mas para emprego fica bem difícil mesmo, porque é uma cidade bem pequenininha. Cidade de menos de 150 mil habitantes vai ter esse grande problema da empregabilidade. Sempre vai ter essa dificuldade. Você vai ter dificuldade para arrumar bons empregos, porque a cidade é muito mais limitada, né? Não tem como comparar hoje uma cidade de Garopaba com uma cidade, por exemplo, de Florianópolis, né? Florianópolis tem, sei lá, 500, 600 mil habitantes, é uma capital, é bem maior que Garopaba, que hoje tem 20 e poucos mil habitantes. Então é muito diferente. A cidade de Garopaba, além dela ser uma cidade bem turística e bem uma certa escassez de emprego, é uma cidade muito cara para se viver. Os aluguéis são muito caros. Eu dei uma pesquisada também em Garopaba, os aluguéis são caríssimos. Os aluguéis, na verdade, eles giram mais em temporada. Então, quem quer morar em Garopaba com aluguel anual ou comprar um imóvel vai pagar muito caro. Então, a pessoa tem que estar bem preparada para isso. É uma região bem cara mesmo. Porém, é uma cidade muito segura.
É uma das cidades mais seguras aí de Santa Catarina, disparado, até pela pouca quantidade de habitantes e pelos preços altos. Então tem poucas pessoas, né? Pessoas bem elitizadas mesmo. É uma cidade muito segura, muito tranquila. Então você vai viver numa boa, mas você vai pagar o preço. Vai pagar muito caro, a cidade realmente é muito cara. É uma cidade caríssima. Por exemplo, eu fiz uma cotação aí de um aluguel num bairro mais afastado de Garopaba, né? Apesar da cidade ser bem pequenininha, mas é um bairro mais afastado. E cerca aí de 1 quilômetro mais ou menos da praia, vamos se dizer, aluguel aí de uma casa bem simples de um quarto, né, uma casa pequena de um quarto na faixa de R$ 1.800. Então assim, os aluguéis em Garopaba são muito caros, tem pouca opção, né, para você alugar anualmente. Os aluguéis que tem são mais aluguéis assim para você alugar temporada, durante uma semana, 2 dias, 3 dias, sei lá, algo parecido assim. Então o forte de Garopaba é o turismo mesmo, é veraneio. As pessoas não moram em Garopaba, as pessoas passeiam. Eu tenho certeza que numa temporada, num final de ano ou num feriado, a cidade deve dobrar, triplicar ou até quadruplicar de pessoas, porque deve ter muita gente na cidade, a cidade deve ficar lotada de pessoas. Mas na época normal, aí, temporada baixa, são cerca de 23 mil pessoas. Aí então é uma cidade muito pequena e os preços são bem caros mesmo. Tem muitos moradores antigos, então que já têm suas casas garantidas aí, não pagam aluguel. Mas se você quer morar em Garopaba, quer resolver morar na cidade, você vai pagar muito caro. Com esse valor de R$ 1.800 hoje, por exemplo, em Joinville, você consegue alugar aí, dependendo do bairro, até uma casa de 3 quartos. Então é muito diferente a realidade do litoral com a realidade de uma cidade de interior, né? E Joinville não pertence à praia. É uma cidade que fica próxima até de praia, mas não é uma cidade litorânea. Então os aluguéis são bem mais baratos. Além de Joinville ter uma quantidade de empregos absurda aí, para mim, para empregos, é até a melhor cidade de Santa Catarina, né? Até supera Florianópolis, dependendo da área que você queira trabalhar. Se for uma área industrial, Joinville é bem melhor do que Florianópolis, na minha humilde opinião, lógico. Florianópolis já gira um pouquinho mais em torno do turismo também, e nessa área mais comercial, né? Lojas, shoppings também bomba pra caramba em Floripa. Já em Garopaba é bem devagar essa área de comércio. Supermercados, lojas, tem muito pouca opção. O que bomba mesmo para empregos é você trabalhar na área do turismo. Então, hotéis, pousadas, hostels, restaurantes e bares. Esses 5 pontos são os cruciais para você trabalhar nessas áreas. E isso aí é no Brasil todo. Cidades do litoral de Alagoas, litoral de Pernambuco, da Bahia, de Sergipe, do Ceará. Não foge disso. Você vai morar em cidade pequena, igual Porto de Galinhas, de Pojuca. Você vai morar em Pojuca, você vai ter que trabalhar nessa área. Dificilmente você vai conseguir trabalhar numa área assim diferenciada. Um cara que mora em São Paulo hoje, aqueles caras engravatados que trabalham na Paulista, se for para uma cidade que nem Garopaba, vai ter que trabalhar numa área de hotel, vai ter que mudar completamente a sua vida. É assim que funciona, né? Se numa cidade de 100, 150 mil habitantes, que eu já tive essa oportunidade de viver, muitas coisas mudaram, imagina numa cidade de 20 mil. Então é muito diferente. A realidade hoje de uma São Paulo, de uma Goiânia, Belo Horizonte, é completamente diferente de uma cidade que nem Garopaba, que nem Ilhabela, em São Paulo, que nem Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, né? É outra realidade. Tudo gira em torno do turismo mesmo, porque as belezas naturais da cidade são as galinhas dos ovos de ouro da região, né? Aonde que você vai conseguir trabalho, um atendente de hotel, camareira, sei lá, recepcionista de hotel, manobrista, segurança numa pousada, garçom num bar. E assim, dependendo da função, até vai ganhar muito bem, porque como envolve turismo, uma gorjeta e tudo mais, então tudo isso pode ajudar pra caramba. E se você gosta dessa área, né, é fantástico para você. Eu acho que você tem mais é que aproveitar mesmo, porque são cidades muito bonitas, onde você vai ter uma vida muito gostosa, muito agradável, lugar calmo, seguro, praias fantásticas. Você vai ter que, infelizmente, pagar um aluguel um pouco mais caro, né? Porque os preços são muito altos, mas também tem outras opções, aí talvez morar numa pousada mesmo, morar numa pensão, ou morar num quarto, enfim. Aí cada um tem uma opção aí para seguir, mas
Os preços são esses, são bem caros, os aluguéis são bem caros, mas vale a pena sim para quem busca segurança, tranquilidade, quem busca morar numa cidade de praia mais tranquila, né? Fugindo um pouco daquela loucura de Florianópolis, por exemplo, Garopaba é uma excelente opção. Aí fica muito próximo de Floripa também, caso você queira aproveitar e ir numa cidade maior para resolver alguma coisa, tem aí Florianópolis perto de você. Mas é uma cidade muito bonita, assim, o litoral de Santa Catarina é fabuloso, é uma coisa assim absurda, é muito bonito mesmo. O estado de Santa Catarina é o estado, para mim, que mais evolui aí no Brasil, né? Evolução gigantesca, as cidades estão crescendo muito rápido. Balneário Camboriú hoje já foi eleito aí a cidade com metro quadrado mais caro do Brasil, então é um absurdo o que Santa Catarina está proporcionando aí. E eu acredito que Garopaba é sim uma excelente opção, principalmente para quem busca segurança, tranquilidade, quem não tem aquela exigência tão grande de ganhar tão bem assim, ou ter uma função de trabalho tão diferenciada. Garopaba é uma opção muito legal. Se você não abre mão de trabalhar no escritório ou numa área mais assim, digamos, refinada, Garopaba não vai ser uma opção muito boa para você, porque a cidade é muito pequena, não tem grandes empresas, não tem shopping, não tem aquela área realmente comercial gigantesca que nem Joinville e Florianópolis, até Balneário Camboriú tem. Então Garopaba é uma cidade bem caiçara, bem veraneio mesmo, é uma outra realidade, você tem que estar bem acostumado e já habituado a isso. Mas é uma cidade deliciosa que eu recomendo bastante, né? Cidade pequenininha, que você vai ter sossego, tranquilidade, muita paz e as praias fora de série. Então, o estado de Santa Catarina, o litoral, para mim, é um lugar assim que qualquer pessoa que pisa nas praias de Santa Catarina, frequenta, né, o estado, nunca vai esquecer, porque o lugar realmente, para você morar, tem essas limitações, mas para você passear, não tem nem o que dizer, lugar maravilhoso, eu recomendo plenamente aí você conhecer Garopaba, Santa Catarina. Então é isso aí, galera, até a próxima, deixa aí nos comentários a opinião de vocês e até mais, valeu!